Hoje vou te contar uma verdade desconfortável. Você acorda, pega o celular e vê uma mensagem que te irrita. Alguém cancelou o compromisso que você esperava há dias. E pronto. Seu dia acabou de ser sequestrado. Você não controla mais seu humor, não controla mais sua energia, não controla mais nada. Uma mensagem de 3 linhas destruiu completamente seu estado mental pelos próximos 6 horas. E você vive assim, refém de mensagens, refém de opiniões alheias, refém de situações que você não controla. E então se pergunta por que se sente ansioso constantemente. Por que se sente exausto? Porque parece que o mundo inteiro está contra você. Mas a verdade brutal é esta. O problema não é o mundo. O problema é que você entregou o controle da sua vida emocional para qualquer pessoa que queira pegá-lo. Hoje você vai descobrir 12 práticas diárias que pessoas emocionalmente inabaláveis fazem sem nem perceber. Não é sobre virar robô sem sentimentos. É sobre reconhecer os padrões que estão te controlando e entender como mentes fortes operam diferente quando enfrentam as mesmas situações que você enfrenta. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um sistema operacional mental completamente diferente, rodando em pessoas que não são afetadas por caos externo. E quando você entende esse sistema, tudo muda. E se isso está fazendo sentido para você, deixa o like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E se inscreve no canal para não perder as próximas práticas. Agora vamos para a primeira prática. Você está no trânsito. Alguém te fecha. E antes mesmo de processar conscientemente, você já está com raiva. Já imaginou discussão. Já elevou pressão arterial. Já destruiu sua própria paz por algo que durou 3 segundos. E o pior, a pessoa que te fechou nem sabe que você existe. Ela já seguiu em frente. Mas você vai carregar essa raiva pelas próximas 2 horas. Vai chegar em casa irritado. Vai descontar em quem não tem nada a ver. E isso acontece dezenas de vezes por dia. Pequenas provocações. Pequenas frustrações. Pequenos desrespeitos. E você reage a todos eles automaticamente. Como marionete controlada por fios invisíveis que qualquer um pode puxar. A primeira prática que pessoas emocionalmente inabaláveis dominam é brutal. Pausa de 3 segundos antes de qualquer reação. Elas não reagem instantaneamente, nunca. Alguém provoca, elas criam pausa. 3 segundos. Parece pouco, mas nesses 3 segundos, algo crucial acontece. Elas processam internamente ao invés de reagir automaticamente. E nesse processamento, elas reconhecem. Isso é tentativa de me controlar. Eu não preciso morder a isca. Eu escolho minha resposta. E aqui está o que a maioria não entende. Esses 3 segundos não são sobre reprimir emoção. São sobre criar espaço entre estímulo e resposta. Espaço onde você pode escolher ao invés de reagir automaticamente. Deixa eu te dar exemplo concreto. Seu chefe te critica na frente da equipe, injustamente. A raiva sobe instantaneamente. Você sente impulso de se defender, de contra-atacar, de provar que ele está errado. A maioria faria isso imediatamente e destruiria relacionamento profissional em 3 minutos. Mas se você criar 3 segundos de pausa, você processa. Ele está estressado, está descontando em mim. Se eu reagir agora, vou piorar a situação. Vou esperar ele se acalmar e conversamos em particular. Mesma situação. Resposta completamente diferente. E o resultado muda tudo. Nos primeiros dias praticando isso, vai parecer impossível. A raiva vai querer explodir. O impulso vai gritar. Mas se você forçar a pausa, mesmo que seja só 1 segundo no começo, você começa a construir o músculo. E quanto mais você pratica, mais fácil fica. Até que um dia você percebe. Você não reage mais no automático. Você sempre processa primeiro. E quando você chega nesse ponto, você se torna incontrolável. Porque ninguém pode te fazer reagir. Você sempre escolhe. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. A maioria tenta controlar eventos externos. Tenta fazer pessoas pararem de te provocar. Tenta fazer situações serem perfeitas. E vive frustrada porque eventos externos são incontroláveis. Mas pessoas fortes focam no único lugar onde tem controle total, suas próprias reações. E aqui está a verdade libertadora. Quando você para de reagir automaticamente,
Você para de ser controlável. Pensa na última vez que alguém te provocou e conseguiu te tirar do sério. O que essa pessoa ganhou? Poder sobre você. Poder de controlar seu estado emocional. Poder de arruinar seu dia. E você entregou esse poder de graça, porque reagiu automaticamente. Mas quando você cria essa pausa de 3 segundos, quando você processa antes de reagir, você quebra completamente a cadeia de controle. Epicteto era escravo. Ele não tinha controle sobre nada externo, mas ele desenvolveu controle absoluto sobre suas reações. E esse controle o tornou mais livre que muitos homens livres. Ele disse: não são as coisas em si que nos perturbam, mas as opiniões que formamos sobre elas. A maioria é perturbada constantemente porque forma opiniões automáticas sobre tudo. Isso é horrível. Isso é inaceitável. Isso arruinou tudo. Mas pessoas fortes formam opiniões conscientemente, e muitas vezes escolhem não formar opinião nenhuma. Apenas observam, processam e seguem em frente. Marco Aurélio não acordou imune a provocações. Ele desenvolveu um sistema mental diário que transformou sua capacidade de processar eventos sem ser destruído por eles. A diferença não era talento, era método aplicado através de práticas concretas repetidas diariamente. E é exatamente isso que falta para a maioria. Não é força, é um mapa claro de como treinar não reatividade. Por isso existe um curso completo baseado nos ensinamentos de Marco Aurélio, Epicteto e Sêneca, com mais de 20 módulos em vídeo, um desafio de 45 dias estruturado, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento estoico adaptado para sua realidade. Mais de 2.000 pessoas já começaram essa transformação. Se você sente que precisa de um método real para desenvolver controle emocional, clique no link na descrição do vídeo para conhecer todos os detalhes. Mas siga aqui comigo, porque o que vem a seguir vai completar o que você acabou de aprender. Agora a segunda prática, e esta é especialmente poderosa porque ataca o padrão mais destrutivo que existe. Você termina o dia mentalmente exausto, mas não fez nada fisicamente cansativo. Passou o dia sentado, mas sua mente está completamente esgotada. Por quê? Porque você passou o dia inteiro processando coisas que não importam, preocupando com cenários que nunca vão acontecer, ruminando conversas que já acabaram, planejando discussões que nunca vão existir. A segunda prática que pessoas emocionalmente fortes dominam é esta: auditoria brutal de onde sua atenção está indo. Elas checam constantemente: minha atenção neste momento está em algo sob meu controle ou fora do meu controle? Se está fora do controle, elas redirecionam imediatamente. Sem drama, sem força. Apenas reconhecem e redirecionam. A maioria desperdiça 80% da energia mental em coisas fora do controle. O que fulano pensa? O que pode acontecer amanhã? O que deveria ter acontecido ontem? E então não sobra energia para o que realmente importa. O que você pode fazer agora com o que está na sua frente? Sêneca disse algo brutal: somos mais frequentemente assustados do que machucados, e sofremos mais na imaginação do que na realidade. A maioria do sofrimento que você sente não vem de eventos reais. Vem de eventos imaginários que você cria na sua cabeça. Você imagina que alguém está bravo com você, passa horas preocupado, e descobre que a pessoa nem pensou nisso. Você criou sofrimento do nada. Pessoas emocionalmente fortes fazem diferente. Elas separam fato de imaginação brutalmente. O que realmente aconteceu versus o que eu estou imaginando que aconteceu. E na maioria das vezes, o fato é muito menor que a imaginação. E quando você para de alimentar imaginação catastrófica, você libera energia mental gigantesca. E essa prática de auditoria de atenção não é complicada. É simples. A cada hora, você para por 5 segundos e pergunta: minha mente está onde neste momento? Se está ruminando o passado, redireciona para presente. Se está preocupando com o futuro imaginário, redireciona para o que pode fazer agora. Se está processando o drama alheio, redireciona para suas próprias responsabilidades. E no começo você vai descobrir algo chocante. Sua mente está quase sempre em lugar errado. Quase sempre processando coisas inúteis. Quase sempre desperdiçando energia. Mas ao fazer essa auditoria consistentemente,
Você treina sua mente para ficar onde você quer que ela fique. E isso multiplica sua efetividade em tudo. Porque quando sua atenção está focada no que realmente importa, você produz mais em 2 horas que a maioria produz em 8. Não porque trabalha mais rápido, mas porque não desperdiça energia em processamento mental inútil. E aqui está algo fascinante. Quanto mais você pratica isso, mais você percebe quanto tempo a maioria desperdiça em preocupação que nunca se materializa. Você se preocupa por semanas com algo que nunca acontece. E quando você audita isso, quando você vê o padrão, você começa a questionar automaticamente. Vale a pena se preocupar com isso, ou é apenas mais um cenário imaginário? E na maioria das vezes, é cenário imaginário. E você pode soltar imediatamente. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários. De que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A terceira prática vai mudar completamente como você lida com críticas. Alguém critica seu trabalho, e imediatamente você sente aquele aperto no peito, aquela necessidade de se defender, aquela vontade de justificar, e você passa as próximas horas remoendo. Eu deveria ter respondido isso. Eu deveria ter provado aquilo. E a crítica consome sua energia completamente. A terceira prática que pessoas inabaláveis dominam é radical. Processar crítica como dado, não como ataque. Elas separam a emoção da informação. Essa crítica tem informação útil? Se sim, extraem e aplicam. Se não, descartam e seguem em frente. Sem drama emocional. Sem necessidade de defesa. Sem ruminação infinita. Porque entendem algo libertador. Crítica só tem poder sobre você se você acredita que ela define quem você é. A maioria acredita nisso subconscientemente. Então, cada crítica parece ataque à identidade. E então defendem desesperadamente. Mas pessoas fortes sabem. Crítica é apenas perspectiva de uma pessoa. Não é verdade absoluta. Não define quem você é. É apenas informação que você pode escolher usar ou descartar. Marco Aurélio era criticado constantemente. Senadores o atacavam. Generais questionavam. Filósofos julgavam. E ele escreveu: tudo o que ouvimos é uma opinião, não um fato. Quando você internaliza isso profundamente, crítica para de ter poder emocional sobre você, porque você entende que é apenas opinião. E opinião você pode processar racionalmente. E aqui está o framework prático que transforma como você processa a crítica. Quando alguém te critica, você faz 3 perguntas imediatamente. Pergunta 1. Essa pessoa tem contexto completo da situação? Muitas vezes a resposta é não. A pessoa está julgando com informação incompleta. E então, a crítica é irrelevante. Pergunta 2. Essa crítica contém informação útil que eu posso aplicar? Às vezes sim. E você extrai essa informação. Agradece até. E aplica. Às vezes não. E você descarta sem emoção. Pergunta 3. Essa pessoa está criticando para me ajudar ou para se sentir superior? Se é para ajudar, você ouve com atenção. Se é para ela se sentir superior, você ignora completamente. E quando você processa a crítica através dessas 3 perguntas, você remove todo o drama emocional. Crítica vira apenas dados que você processa funcionalmente. Sem necessidade de defesa. Sem ruminação. Sem mágoa. Apenas processamento racional de informação. E pessoas que fazem isso consistentemente desenvolvem pele tão grossa que críticas simplesmente não penetram emocionalmente. Penetram apenas racionalmente, quando contém informação útil. Você já percebeu esse padrão na sua vida? Me conta aqui nos comentários se você se reconheceu nisso. Agora a 4ª prática. E esta é brutal porque expõe uma ilusão que a maioria vive. Você se preocupa com o que as pessoas pensam.
com o que vão dizer, com como vão te julgar. E essa preocupação controla completamente suas decisões. Você não faz o que quer fazer. Faz o que acha que deveria fazer para agradar. E vive preso em gaiola invisível de expectativas alheias. A quarta prática que pessoas livres dominam é definitiva. Reconhecer que você não controla a opinião alheia e parar de tentar. Pessoas vão te julgar de qualquer forma. Você pode tentar agradar todo mundo e ainda vai ter gente que não gosta de você. Você pode ser perfeito e ainda vai ter crítica. Então por que desperdiçar energia tentando controlar o incontrolável? Pessoas fortes focam apenas em: estou agindo de acordo com meus valores? Se sim, opinião alheia é irrelevante. Epicteto disse algo brutal. Se alguém te entregar uma pedra, você não tem obrigação de carregá-la. Quando alguém te julga, te critica, te desaprova, essa pessoa está tentando entregar pedra emocional para você carregar. A maioria pega automaticamente. Mas pessoas fortes simplesmente recusam pegar, deixam a pedra no chão e seguem em frente ilesas. E aqui está a liberdade. Quando você para de tentar controlar a opinião alheia, você recupera a energia gigantesca que estava sendo desperdiçada. Energia que você pode usar para construir, para criar, para viver de acordo com seus próprios valores. E aqui está a prática transformadora. Toda vez que você se pegar preocupado com o que alguém vai pensar, pause e pergunte: eu tenho controle sobre o que essa pessoa pensa? A resposta é sempre não. Você não tem controle nenhum. Então por que gastar um segundo de energia mental preocupando com isso? E ao fazer essa pergunta repetidamente, você treina cérebro para identificar preocupações inúteis automaticamente e soltar imediatamente. E algo fascinante acontece. Quanto mais você solta controle sobre opinião alheia, mais autêntico você se torna. Porque para de fingir, para de performar, para de tentar agradar. E ironicamente, quando você para de tentar fazer as pessoas gostarem de você, mais pessoas genuinamente gostam de você. Porque a autenticidade atrai, performance repele. A maioria vive performando, tentando ser o que acha que deveria ser para a aprovação alheia. E então vive exausta. E mesmo assim não conquista a aprovação que busca. Mas quando você vive autenticamente, de acordo com seus valores, sem se importar com julgamento, você atrai as pessoas certas e repele as erradas. E vive em paz. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal. Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo, mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. Agora a quinta prática, e esta vai contra tudo que te ensinaram sobre ser produtivo. Você acorda com lista gigante de tarefas e se sente ansioso antes mesmo de começar, porque sabe que não vai conseguir fazer tudo. E então passa o dia correndo, estressado, sempre atrasado. A quinta prática que pessoas equilibradas dominam é libertadora. Aceitar radicalmente que você não pode fazer tudo. Elas não tentam fazer tudo. Elas identificam as 2 ou 3 coisas que realmente importam. E fazem apenas isso. Com calma. Com presença total. O resto, elas aceitam que não vai ser feito. E não carregam culpa por isso. Porque entendem algo brutal. Tentar fazer tudo é garantia de fazer tudo mal e viver ansioso constantemente. A maioria vive no modo pânico perpétuo, sempre correndo, sempre atrasada, sempre se sentindo inadequada. Mas pessoas fortes operam diferente. Elas escolhem conscientemente o que importa e aceitam que o resto vai ficar para trás. E essa aceitação não é derrota, é sabedoria. É reconhecer que tempo e energia são finitos. E desperdiçar esses recursos tentando fazer tudo é insanidade. Sêneca escreveu: não é que temos pouco tempo, é que desperdiçamos muito.
A maioria desperdiça tempo em urgências falsas, em tarefas que parecem importantes mas não movem nada significativo. E quando você aceita que não pode fazer tudo, você pode focar completamente no que realmente importa. E fazer isso com excelência. E aqui está o processo prático para implementar isso. Todo dia de manhã, antes de olhar lista de tarefas, você pergunta: se eu pudesse fazer apenas 3 coisas hoje, quais seriam? E você identifica essas 3. Não 10, não 20. 3. E então, você faz essas 3 com atenção total, sem pressa, sem ansiedade, com presença completa. E o resto? Você aceita conscientemente que não vai ser feito, e não carrega a culpa, porque você fez o que realmente importava. E fazer o que importa com excelência vale mais que fazer 20 coisas superficialmente. E quando você opera assim consistentemente, algo muda. Você para de viver no modo pânico. Para de sentir que está sempre atrasado. Porque você não está mais tentando fazer o impossível. Você está fazendo o essencial. E fazendo bem. E isso traz paz que produtividade frenética nunca traz. A maioria mede sucesso por quantidade. Quantas tarefas completou? Quantos e-mails respondeu? Quanto trabalhou? Mas pessoas efetivas medem sucesso por impacto. As 3 coisas que eu fiz hoje moveram algo importante? Se sim, o dia foi vitorioso. Independente de quantas coisas ficaram por fazer. Essa revelação vale o seu like. Se você concorda com isso, deixa aí embaixo. Agora a 6ª prática. E esta é especialmente importante em relacionamentos. Alguém te decepciona, promete algo e não cumpre, e você se sente traído, magoado, quer cobrar, quer que a pessoa sinta a mesma dor que você sentiu. A 6ª prática que pessoas maduras dominam é esta: soltar expectativas sobre comportamento alheio. Elas não esperam que as pessoas ajam de certa forma, não criam narrativas de como alguém deveria ser. Elas simplesmente observam como as pessoas realmente são. E quando alguém age de forma decepcionante, não é surpresa. É apenas confirmação de padrão que já estava visível. E então, não há mágoa. Não há traição. Apenas ajuste de expectativa para a realidade. A maioria cria expectativas irrealistas sobre pessoas. E então, vive decepcionada constantemente. Porque as pessoas nunca atendem essas expectativas. Mas pessoas fortes veem as pessoas como elas são. Não como gostariam que fossem. E então, não são decepcionadas. Marco Aurélio escreveu algo brutal todas as manhãs. Hoje vou encontrar pessoas invasivas, ingratas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Ele não esperava perfeição. Ele esperava humanidade, com todas suas falhas. E então, quando pessoas agiam mal, não era choque. Era apenas humanidade sendo humanidade. E essa prática de ajustar expectativas para a realidade liberta completamente de decepção crônica. E a forma prática de implementar isso é brutal na honestidade. Você olha para as pessoas na sua vida e pergunta: como essa pessoa realmente é? Não como eu gostaria que fosse, mas como ela realmente demonstra ser através de ações repetidas. E você ajusta a expectativa para essa realidade. Seu amigo sempre cancela planos última hora? Pare de esperar que ele seja pontual e confiável. Aceite que ele é assim. E então, quando ele cancelar, não é decepção. É apenas confirmação de padrão que você já conhece. Seu parceiro sempre esquece datas importantes? Pare de esperar que ele se lembre. Aceite que memória dele não funciona assim. E ajuste. Seu colega sempre joga a responsabilidade para outros? Pare de esperar colaboração. Aceite que ele opera nesse modo. Isso não é cinismo, é realismo. É ver pessoas como elas são, não como você gostaria que fossem. E quando você ajusta expectativas para a realidade, você para de sofrer por gap entre expectativa e realidade. E então você pode escolher: continua relacionamento aceitando como pessoa é, ou encerra relacionamento porque não aceita. Ambas escolhas são válidas. O que não é válido é manter relacionamento esperando que pessoa mude para atender sua expectativa. Porque você vai viver decepcionado perpetuamente. Se você se reconheceu nisso, comenta: eu. Só isso. A diferença entre conhecer filosofia e viver filosofia é brutal.
Sêneca e Epicteto praticavam exercícios mentais específicos todos os dias. Não dependiam de motivação, dependiam de método estruturado. E esse é o problema da maioria. Elas sabem o que precisam fazer, mas não têm a estrutura para executar. Por isso existe um material completo de estoicismo prático, com mais de 20 módulos que ensinam exatamente como aplicar esses princípios. Você vai encontrar um desafio de 45 dias, áudios de reprogramação mental e todo o conhecimento dos grandes estoicos traduzido para a vida moderna. Isso já transformou mais de 2.000 pessoas. Clique no link na descrição do vídeo. Mas guarde esse link. Você entra depois de absorver o resto deste vídeo. Agora a 7ª prática, e esta transforma como você lida com situações difíceis. Algo ruim acontece. Você perde oportunidade, sofre revés, e imediatamente pensa: por que isso aconteceu comigo? Isso é horrível, tudo está arruinado. A 7ª prática que pessoas resilientes dominam é radical. Buscar o que pode ser ganho em cada perda. Elas não negam que algo ruim aconteceu, mas recusam ficar presas em lamentação. Elas perguntam: o que posso aprender aqui? Como posso crescer com isso? Qual oportunidade está escondida nesse obstáculo? E geralmente encontram algo valioso. Porque quase todo obstáculo contém oportunidade disfarçada. Mas a maioria nunca vê, porque está ocupada demais lamentando. Marco Aurélio disse: o impedimento à ação promove a ação. O que fica no caminho se torna o caminho. A maioria vê obstáculos como o fim do caminho. Pessoas fortes veem obstáculos como redirecionamento para caminho melhor. Você perdeu o emprego? Oportunidade de encontrar trabalho melhor ou criar negócio próprio. Relacionamento terminou? Oportunidade de crescer e encontrar conexão mais profunda. Projeto falhou? Oportunidade de aprender lições que vão garantir sucesso no próximo. Não é otimismo ingênuo. É pragmatismo brutal. É reconhecer que lamentação não muda nada. Mas aprendizado transforma tudo. E quando você treina esse músculo de buscar ganho em cada perda, você se torna antifrágil, não apenas resiliente. Você cresce através de adversidade. E aqui está o framework para aplicar isso. Quando algo ruim acontece, você dá 24 horas para sentir a emoção, para processar a perda, para reconhecer que dói. Você não reprime. Você sente completamente. Mas depois de 24 horas, você muda o foco. Você pergunta: o que posso extrair daqui? Que lição está escondida? Que oportunidade isso abre? E você força seu cérebro a encontrar pelo menos 3 coisas positivas que podem vir daquilo que parece negativo. E no começo vai parecer forçado, vai parecer otimismo falso. Mas se você continua fazendo, você começa a ver padrões reais. Você começa a ver que quase toda perda grande na sua vida abriu caminho para ganho maior. O emprego que você perdeu te forçou a encontrar trabalho melhor. O relacionamento que terminou te liberou para a conexão mais profunda. O projeto que falhou te ensinou lições que garantiram sucesso no próximo. E quando você vê esse padrão suficientes vezes, você desenvolve confiança profunda. Mesmo quando algo parece ruim agora, pode ser redirecionamento para algo melhor. E essa confiança transforma como você lida com a adversidade. Você para de entrar em pânico, porque sabe que obstáculo frequentemente é oportunidade disfarçada. E então você processa calmamente, extrai lição e segue em frente mais forte. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A 8ª prática vai mudar como você acorda todos os dias. Você acorda e imediatamente pega o celular, checa notícias, vê tragédias, consome drama. E sua mente que estava limpa agora está poluída antes mesmo de sair da cama. A 8ª prática que pessoas centradas dominam é simples. Ritual matinal sem input externo. Elas não checam celular ao acordar, não consomem notícias, não absorvem ansiedade alheia. Elas criam período protegido onde preparam mente para o dia. Pode ser meditação, pode ser escrita, pode ser exercício, pode ser simplesmente sentar em silêncio por 10 minutos. O que importa não é a atividade. O que importa é que
Você controla o primeiro input do dia, ao invés de entregar esse controle para algoritmos e notícias. Porque como você começa o dia, determina como o resto do dia flui. Se você começa absorvendo caos, você opera em modo caótico o dia inteiro. Mas se você começa com clareza, com intenção, com presença, você opera de lugar centrado mesmo quando o caos acontece externamente. Marco Aurélio tinha ritual matinal específico. Antes de enfrentar Império, ele se preparava mentalmente. Ele lembrava seus princípios, ajustava perspectiva, criava clareza, e então, quando o caos do dia começava, ele já estava centrado, já estava preparado, já estava no controle de si mesmo. A maioria faz o oposto. Entrega os primeiros momentos do dia para caos externo, e então passa o resto do dia tentando recuperar controle que nunca tiveram. Mas quando você protege os primeiros momentos, quando você os usa para centrar-se, você opera de lugar de poder o dia inteiro. E aqui está como implementar isso praticamente. Você define regra absoluta: 0 celular nos primeiros 30 minutos depois de acordar. Nada de notícias, nada de mensagens, nada de redes sociais, nada de input externo. E nesses 30 minutos, você faz ritual que funciona para você. Pode ser 10 minutos de meditação. Apenas sentar e observar respiração. 15 minutos de escrita. Processar pensamentos. Planejar dia. Reconhecer gratidão. 20 minutos de exercício. Movimentar corpo antes de movimentar mente. O formato não importa. O que importa é que seja tempo protegido onde você prepara sua mente deliberadamente. E nos primeiros dias você vai sentir urgência de checar celular. Vai sentir ansiedade de não saber o que está acontecendo. Vai sentir que está perdendo algo importante. Mas se você mantém a regra, algo fascinante acontece. Você percebe que não está perdendo nada. E está ganhando algo precioso. Controle sobre seu estado mental. E quando você começa dias com esse controle, com essa clareza, com essa intenção, o caos externo que inevitavelmente chega não te desestabiliza da mesma forma, porque você já está centrado, já está preparado, já está operando de lugar de força interna, que caos externo não pode destruir. Você conhece alguém que precisa ouvir isso? Compartilha esse vídeo. Você pode estar salvando ela de anos de reatividade crônica. Agora, a nona prática. E esta é especialmente poderosa em momentos de raiva. Alguém te irrita profundamente. Faz algo completamente errado. E você sente raiva justificada subindo. E quer agir nessa raiva. Quer fazer a pessoa pagar. A nona prática que pessoas sábias dominam é brutal. Nunca agir movido por raiva. Elas sentem raiva. Não reprimem. Mas não agem enquanto estão nesse estado. Elas esperam. Processam. E quando a raiva passa, aí decidem se e como agir. E na maioria das vezes, quando a raiva passa, elas percebem que a ação que queriam tomar no calor seria destrutiva. Prejudicaria mais elas mesmas que a outra pessoa. Porque raiva nubla julgamento. Raiva faz você tomar decisões que você vai se arrepender. Raiva faz você destruir coisas que levou anos para construir. Sêneca dedicou o livro inteiro ao tema da raiva. Ele disse: a raiva é uma punição que infligimos a nós mesmos pelos erros de outros. Quando você age movido por raiva, você se pune. Você perde sono. Você perde paz. Você perde relacionamentos. E a pessoa que te irritou muitas vezes nem é afetada. Então quem está realmente sendo punido? Pessoas fortes entendem isso. Então elas criam regra absoluta. Nunca tomar decisão ou ação importante enquanto emocionalmente perturbado. Elas esperam. E quando voltam para a clareza, aí agem. E geralmente agem de forma muito mais efetiva que teriam agido no calor. E aqui está algo fascinante. Quando você estabelece essa regra e a segue consistentemente, você se torna imune à manipulação emocional. Porque pessoas tentam te fazer agir no calor. Te provocam justamente para você tomar decisão ruim. Mas quando você sempre espera a clareza retornar, você nunca cai nessa armadilha. E a regra prática aqui é simples mas poderosa. Regra das 24 horas para decisões importantes quando você está emocionalmente perturbado. Você sente raiva? Anote o que quer fazer. Mas não faça.
Espere 24 horas. Você sente impulso de mandar mensagem destruindo alguém? Escreva a mensagem. Mas não envie. Salve como rascunho. Espere 24 horas. Você quer tomar decisão de carreira no calor de frustração? Anote a decisão, mas não execute. Espere 24 horas. E na maioria absoluta das vezes, quando você revisita 24 horas depois, você percebe. A ação que queria tomar no calor teria sido catastrófica, e você agradece por ter esperado, por ter se dado tempo para a clareza retornar. E ao implementar essa regra consistentemente, você desenvolve reputação de pessoa que nunca age no impulso, que sempre processa com clareza, que pode ser contada para não fazer besteira no calor. E essa reputação abre portas, porque pessoas confiam em quem não age emocionalmente. Pessoas promovem quem mantém clareza sob pressão, e você ganha essa confiança não tentando impressionar, mas simplesmente seguindo regras simples. Nunca decidir importante quando emocionalmente perturbado. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Agora, a 10ª prática. E esta muda completamente como você vê seu dia. Você acorda focando no que está faltando, no que deu errado, no que você não tem. E então passa o dia em estado de escassez mental. A 10ª prática que pessoas gratas dominam é transformadora. Reconhecimento diário de 3 coisas que funcionam. Elas não ignoram problemas, mas recusam focar apenas em problemas. Elas deliberadamente direcionam a atenção para o que está funcionando. E ao fazer isso repetidamente, elas treinam o cérebro para ver oportunidade ao invés de apenas obstáculo, para ver recurso ao invés de apenas falta. E isso não é otimismo forçado, é treinamento deliberado de atenção. Porque seu cérebro vai onde você direciona a atenção. E se você sempre direciona para problema, você só vê problema. Mas se você treina a ver também o que funciona, você equilibra a perspectiva e opera de lugar muito mais poderoso. Marco Aurélio praticava isso diariamente. Mesmo governando o império em crise, ele listava coisas pelas quais era grato. E essa prática o mantinha centrado em meio ao caos. Não porque negava problemas, mas porque recusava ser consumido apenas por problemas. E quando você faz isso consistentemente, algo muda em como você experiencia a vida. Você para de viver em modo sobrevivência constante e começa a ver a abundância que sempre esteve presente, mas você não notava. E a abundância percebida gera mais abundância, porque você opera de lugar de recurso ao invés de escassez. E isso afeta completamente suas decisões e ações. E a implementação prática é simples. Todo dia, antes de dormir, você lista 3 coisas específicas que funcionaram hoje. Não vagas, específicas. Não família, mas meu filho me abraçou quando cheguei em casa e disse que sentiu minha falta. Não trabalho, mas consegui terminar aquele projeto que estava travado há semanas. Não saúde, mas corri 3 quilômetros sem parar pela primeira vez. Especificidade é crucial, porque especificidade treina cérebro para notar detalhes positivos que estão acontecendo constantemente, mas você normalmente ignora. E ao fazer isso todos os dias, você reconfigura o sistema de atenção do seu cérebro. Você treina ele para balancear problema com recurso, obstáculo com oportunidade. E depois de 30 dias fazendo isso, você vai notar algo fascinante. Você começa a ver oportunidade em tempo real, não apenas em retrospectiva. Algo ruim acontece e seu cérebro automaticamente procura. Ok, o que posso extrair daqui? Onde está o ganho escondido? E você encontra muito mais rápido, porque treinou o músculo de buscar sistematicamente. O que foi mais impactante para você? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Agora a 11ª prática. E esta é brutal porque vai contra instinto social profundo. Você está em conversa. A pessoa está desabafando sobre problema, e você imediatamente quer resolver, quer dar conselho, quer consertar. Mas a pessoa não pediu conselho. Ela só queria ser ouvida. E ao tentar resolver, você muitas vezes piora a situação. A 11ª prática que pessoas presentes dominam é esta. Simplesmente ouvir sem necessidade de resolver. Elas reconhecem que a maioria das pessoas não quer solução quando desabafa. Elas querem validação.
querem ser vistas, querem processar em voz alta. E quando você simplesmente ouve, quando você está presente sem tentar consertar, você oferece algo muito mais valioso que conselho: presença total. E presença total é rara. É preciosa. É o que as pessoas realmente precisam. Mas a maioria não consegue apenas ouvir, porque silêncio parece passividade, porque não dar conselho parece não estar ajudando. Mas pessoas sábias sabem. Às vezes a melhor ajuda é não ajudar. É apenas estar presente. É criar espaço para a pessoa processar sozinha. Epicteto ensinou: temos 2 orelhas e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. A maioria fala 2 vezes mais do que ouve. Está sempre esperando sua vez de falar. Sempre preparando resposta enquanto a outra pessoa ainda está falando. Mas pessoas presentes apenas ouvem. Completamente. Sem preparar resposta. Sem julgar. Sem tentar consertar. E, ironicamente, ao não tentar resolver, elas frequentemente ajudam mais que quem tenta resolver ativamente. Porque presença cura. Presença valida. Presença permite processamento que conselho interrompe. E aqui está a prática específica. Quando alguém começar a desabafar, você faz escolha consciente. Apenas ouvir. Sem preparar resposta. Sem formular conselho. E você pratica escuta total. Olhando nos olhos. Presente completamente. Permitindo silêncios sem pressa de preencher. E quando a pessoa terminar, antes de dar qualquer conselho, você pergunta: você quer que eu apenas ouça ou quer minha opinião? E se ela diz, apenas ouvir, você respeita. Você não força conselho que não foi pedido. E se ela diz, quero opinião, aí sim você oferece. Mas de lugar de quem ouviu completamente primeiro. E essa simples prática transforma relacionamentos. Porque a maioria nunca oferece presença total. A maioria está sempre meio presente, meio formulando resposta. Mas quando você está completamente presente, as pessoas sentem. E se sentem verdadeiramente vistas. E isso é raro. E precioso. E, ironicamente, ao não tentar resolver problemas alheios, você frequentemente ajuda mais que quem tenta resolver ativamente. Porque permite que pessoa chegue nas próprias soluções através de processamento em voz alta. E soluções que pessoa encontra sozinha são sempre mais poderosas que soluções que você oferece. Porque ela se apropria delas. Agora a 12ª e última prática. E esta resume todas as anteriores. Você vai para a cama carregando o dia inteiro. Preocupações, frustrações, arrependimentos. E então tem dificuldade para dormir. Porque sua mente não desliga. A 12ª prática que pessoas equilibradas dominam é essencial. Ritual de encerramento do dia. Elas não levam o dia para a cama. Elas criam um momento onde processam o dia deliberadamente, extraem lições, soltam o que não podem controlar e declaram o dia encerrado. Pode ser escrita. Pode ser reflexão silenciosa. Pode ser conversa com alguém. O formato não importa. O que importa é criar linha clara entre dia e descanso. Porque sem essa linha, você nunca descansa de verdade. Marco Aurélio escrevia todas as noites. Ele processava o dia, reconhecia erros, extraía aprendizados. E então seu cérebro tinha permissão para desligar. Porque o processamento estava completo. Não havia loops abertos. Não havia questões não resolvidas. A maioria vai para a cama com 1000 loops abertos. E então o cérebro continua processando durante o sono. E você acorda cansado mesmo depois de 8 horas na cama. Mas quando você fecha os loops deliberadamente, quando você processa e encerra, você dorme profundamente. E acorda renovado. E esse ciclo de encerramento e renovação é o que permite operar em alto nível consistentemente. Não apenas por dias, mas por anos. Por décadas. Sêneca disse: cada noite antes de dormir, devemos nos perguntar: de que mal me livrei hoje? Que vício conquistei? Em que sentido sou melhor? Quando você faz isso consistentemente, você garante crescimento contínuo. Porque cada dia é processado. Cada lição é extraída. Cada erro é reconhecido e corrigido. E então você não apenas vive, você evolui, constantemente.
E o ritual de encerramento específico que funciona para a maioria é este. 10 minutos antes de dormir, você processa o dia através de 3 perguntas. Pergunta 1. O que deu certo hoje? Você reconhece ganhos, mesmo pequenos, especialmente pequenos. Pergunta 2. O que posso melhorar amanhã? Você extrai lições de erros sem julgamento. Apenas observação funcional. Pergunta 3. O que eu não controlo que preciso soltar agora? Você identifica preocupações inúteis e conscientemente as solta. E depois dessas 3 perguntas, você declara verbalmente ou mentalmente: o dia acabou. Processei tudo o que precisava processar. Agora, descanso. E essa declaração dá permissão ao cérebro para desligar. Porque todas as questões foram processadas. Todos os loops foram fechados. E quando você faz isso consistentemente, sua qualidade de sono melhora drasticamente. Porque você não leva a bagagem do dia para a cama. E então você acorda genuinamente renovado. Pronto para começar novo ciclo, sem carregar peso de ontem. E esse ciclo de processamento e renovação diária é o que permite alta performance sustentável por décadas. Não apenas dias, não apenas meses, mas anos, décadas, vida inteira. Agora você conhece as 12 práticas que pessoas emocionalmente inabaláveis usam diariamente. Não porque são super-humanas, porque treinaram sistemas mentais que a maioria nunca treina. Pausa de 3 segundos. Auditoria de atenção. Processar crítica como dado. Soltar controle sobre opinião alheia. Aceitar que não pode fazer tudo. Soltar expectativas sobre outros. Buscar ganho em cada perda. Ritual matinal protegido. Nunca agir em raiva. Reconhecimento diário de gratidão. Ouvir sem resolver. Ritual de encerramento do dia. Você não precisa implementar todas amanhã. Escolhe uma, apenas uma. E pratica por 1 semana, 2 semanas, até virar automático. E então adiciona outra. E outra. E constrói sistema completo camada por camada. Porque essas práticas não são apenas hábitos. São arquitetura mental. São sistema operacional diferente. E quando você roda esse sistema operacional consistentemente, você vira pessoa completamente diferente. Não da noite para o dia, mas gradualmente, progressivamente, inevitavelmente. Marco Aurélio não nasceu com controle emocional perfeito. Ele o construiu através de prática diária, através de escolhas conscientes repetidas milhares de vezes. E você pode fazer o mesmo. Cada vez que você escolhe pausar ao invés de reagir, você fortalece esse músculo. Cada vez que você redireciona a atenção de imaginação para a realidade, você treina clareza. Cada vez que você processa crítica racionalmente ao invés de emocionalmente, você desenvolve sabedoria. E eventualmente, essas escolhas param de ser esforço e viram quem você é. E aqui está o plano de implementação que realmente funciona. Você não vai acordar amanhã e implementar todas as 12 práticas perfeitamente. Isso é fantasia. E fantasias geram frustração quando não se materializam. Então, faça diferente. Escolha apenas uma prática, a que mais ressoou com você, a que você sente que precisa mais urgentemente, e compromete-se a praticar apenas essa uma por 30 dias, todos os dias, sem exceção. Pode ser a pausa de 3 segundos, pode ser a auditoria de atenção, pode ser ritual matinal, qualquer uma, mas apenas uma, e por 30 dias completos. E você vai falhar alguns dias. Vai esquecer. Vai reagir no automático. E tudo bem. Falha é parte do processo. O que importa não é perfeição, é consistência. É voltar todo dia. É recomeçar depois de cada falha. E depois de 30 dias praticando uma, você adiciona a segunda. E pratica as 2 por mais 30 dias. E então adiciona a terceira. E continua construindo camada por camada. E em 1 ano, você vai ter construído o sistema completo, não através de esforço heróico único, mas através de prática consistente e progressiva. E esse sistema vai transformar completamente como você experiencia a vida. Não porque eventos externos mudaram, mas porque você mudou fundamentalmente como processa eventos externos. E essa é a verdadeira liberdade. Não depender de mundo perfeito para ter paz. Ter paz independente do caos do mundo. E aqui está algo importante sobre essa jornada que ninguém te conta.
Você vai ter dias onde tudo isso parece impossível. Dias onde você reage a tudo. Onde você perde controle completamente. Onde parece que não progrediu nada. Esses dias vão acontecer. São inevitáveis. E não significam falha. Significam que você é humano. Que está sob pressão. Que teve dia difícil. E o que separa pessoas que transformam de pessoas que desistem não é a ausência desses dias. É como respondem a esses dias. A maioria usa dia ruim como evidência de que não consegue. Eu tentei. Não funciona para mim. Eu sempre vou ser assim. Mas pessoas que transformam veem dia ruim como dado. Tive dia ruim. O que provocou isso? Estava cansado? Estressado? Pulei alguma prática? Como posso prevenir na próxima vez? E então ajustam. E tentam de novo no dia seguinte. E essa mentalidade de ajuste contínuo, ao invés de julgamento binário, é o que permite transformação real. Porque transformação não é linha reta. É zigue-zague. 2 passos para frente, 1 para trás. Mas progressão constante quando você olha meses, anos. E um dia você olha para trás e percebe. Você não reage mais como reagia. Você não se abala mais como se abalava. Você não vive mais refém de caos externo, não porque se tornou perfeito, mas porque construiu o sistema que te permite processar caos sem ser destruído por ele. E esse sistema se torna quem você é. Não esforço consciente. Apenas sua forma natural de operar. E então você percebe algo fascinante. As mesmas situações que costumavam te destruir agora mal te afetam. Não porque situações mudaram, mas porque você mudou fundamentalmente. E essa mudança se propaga para todas as áreas da vida. Relacionamentos melhoram porque você não reage mais defensivamente. Carreira avança porque você mantém clareza sob pressão. Saúde melhora porque você não vive mais em ansiedade crônica. Tudo melhora. Não porque você tentou melhorar tudo, mas porque você melhorou a fundação. Sua capacidade de processar vida sem ser controlado por ela. Deixa nos comentários qual das 12 práticas você vai começar hoje. Compartilhe com quem está sendo controlado por caos externo, porque essa sabedoria pode mudar como elas vivem. Inscreva-se no canal se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você. Você pode continuar sendo marionete de eventos externos. Ou você pode treinar sistema mental que te torna inabalável. A escolha sempre foi sua. E continua sendo.